Nós vamos ler em Levítico 23 o que está acontecendo no dia de hoje, o que está acontecendo exatamente hoje em toda a comunidade do povo de Israel, por seguirem o calendário, não o nosso, mas o calendário hebraico. E no calendário hebraico é onde são marcadas as festas que o Senhor ordenou ao povo de Israel. E nós vamos falar de uma delas aqui, nesse texto. E não no nosso calendário, mas no calendário hebraico, hoje coincide com o dia da festividade, onde o Senhor ordenou fazer soar as trombetas. E eu quero, através dessa ordem do Senhor sobre a festa das trombetas, nos mostrar o sinal, o significado que ela carrega para nós, para a igreja e para o mundo. Amém, meus irmãos? Presta atenção. O primeiro versículo de Levítico 23 diz assim: Então o Senhor falou a Moisés e ordenou: orienta aos israelitas do seguinte modo: as festas do Senhor, as quais os convocareis, são festas de quem? As minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Então a primeira coisa que eu quero que você observe é que dizer festa judaica é um erro no que diz respeito ao próprio texto, porque o texto diz que as festas que vão ser prescritas aqui são de quem? Do Senhor. O correto seria do Senhor, dadas ao povo judeu. Amém? Porque dentre todos os povos, quem? Desde esse tempo. Porque que tempo é esse? O tempo em que Moisés recebeu a lei lá no Sinai, depois que saíram do Egito. O Senhor deu como parte da lei os mandamentos sobre as festividades. E desde aquela época em que Moisés ainda estava conduzindo o povo nos mandamentos do Senhor, Israel já conservava as festas e as praticam até hoje. E por isso Deus separou um povo, para que por meio desse povo a palavra do Senhor pudesse ser mantida, conservada, observada. Então sim, o povo de Israel é quem recebeu, são eles quem detêm todas as orientações de como cumpri-las, mas o nosso objetivo aqui não é dizer a você sobre o dever de celebrar essas festividades, mas o meu objetivo aqui é mostrar a você o símbolo que elas carregam para todos nós. Amém, meus irmãos? Antes que você queira pensar que o objetivo seja estabelecer essas festas na igreja, o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é, por meio dessas festividades, buscar extrair delas o símbolo que elas carregam para nós. Isso pelo que Paulo fala. Paulo diz em Timóteo que toda a Escritura, diga, toda a Escritura é inspirada por Deus para corrigir e instruir na verdade. Toda a Escritura. E quando Paulo se refere a toda a Escritura, em seu contexto, quando ele diz isso, quando ele escreve isso, o que ele tinha em mãos como Escritura era o Antigo Testamento. Não haviam nem as cartas dos evangelhos que nós temos hoje. Então ele estava pensando especificamente no Antigo Testamento, e ele diz a respeito do Antigo Testamento sendo escrituras sagradas, inspiradas por Deus para nos instruir na verdade. Então tudo que está contido nas Escrituras está contido para a nossa instrução. Amém, meus irmãos? A nossa instrução. A mente ou a mentalidade religiosa lê muitos textos das Escrituras e não consegue extrair dela a instrução, consegue extrair dela apenas a casca, a capa. Como, por exemplo,
nós vamos ler sobre a festa das trombetas, que é o que está acontecendo exatamente hoje. E se nós não buscarmos entender o símbolo que ela carrega, nós vamos querer somente tocar trombetas, como alguns fazem. E o objetivo não é esse. O objetivo é a instrução que esse mandamento carrega para nós. Amém, meus irmãos? Então vamos ler. Versículo 23. Disse então o Senhor a Moisés: dize também aos filhos de Israel: no 7º mês, o 1º dia do mês, será para vós dia de repouso solene, memorial anunciado ao toque do chofar, trombeta, que convoca a reunião do povo em santidade. Que dia que foi estabelecido por Deus para ser feito isso? Aqui no texto diz, no 7º mês, o 1º dia do mês. Nós estamos em que mês no nosso calendário? Não, no nosso calendário. No nosso. No 9º mês. Aí a gente lê isso aqui, não, então o 7º mês já passou. Pois é, isso dentro da contagem do calendário hebraico. Amém, meus irmãos? Hoje, no calendário hebraico, inicia esse 1º mês, o 1º dia do 7º mês. E nesse dia, foi ordenado pelo Senhor ser anunciado ao toque do chofar, ou seja, a trombeta não é aquela trompetezinho, né? Às vezes você vê fotos de anjos tocando trombetas, anunciando o retorno do Senhor. As trombetas que provavelmente os anjos irão tocar no retorno do Senhor não são trompetezinhos, mas são chofarotes, o chofar. E o chofar é a trombeta do chifre de carneiro, que é usado como trombeta. E qual o objetivo? Presta atenção. Trombeta que convoca a reunião do povo em santidade. Vamos ficar aqui. Convoca a reunião do povo em santidade. Então, a princípio, o som da trombeta é para despertar, despertar o povo para se reunir. Se reunir aonde? Esse som de trombeta anuncia uma reunião que vai acontecer, um ajuntamento. Presta atenção, irmãos. E ajuntamento de quê? Vai lá em Mateus 24. Mateus 24. A partir agora do versículo 29. Diz: imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Por que os povos prantearão? Provavelmente por terem rejeitado o Filho do Homem, por terem rejeitado Yeshua. E ao verem aquele a quem rejeitaram, prantearão, por reconhecerem que talvez não haverá mais tempo. Versículo 31. Ele enviará os seus anjos com poderoso som do que, irmãos? Trombeta. E estes, o que, irmãos? Reunirão os seus eleitos
dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Diga glória a Deus. Percebe a conexão com o que a trombeta anuncia? Levítico 23, que o toque do chofar, o toque da trombeta, é uma convocação para que o povo se reúna. No retorno do nosso Senhor Yeshua é dito que esse retorno acontecerá com poderoso som do quê? Trombeta. Então veja que aquele som que o Senhor ordenou lá em Levítico, muito antes de Jesus ter vindo e falado a respeito do seu retorno, a trombeta já estava preparando o povo para o que iria acontecer. E o que é que vai acontecer? Então observe que o som da trombeta não é só um memorial do que aconteceu no passado, mas é um apontamento para o que vai acontecer no futuro. E o que vai acontecer no futuro, como no toque do chofar no passado convocava a reunião do povo, eu costumo dizer que isso seria um ensaio para o que vai acontecer quando o Senhor Jesus retornar. Ao som da trombeta, os anjos reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Portanto, haverá uma reunião dos eleitos ao som de trombetas, como em Levítico 23, ao som de trombetas, o povo deveria reunir-se em santidade. Olha como Paulo também vai dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, olha o quanto a trombeta está relacionada a esse evento do retorno do Senhor. Essas duas coisas, trombeta e ajuntamento, som e ajuntamento. Eu vou citar, se você não conseguiu abrir, então só ouça com atenção, que eu vou ler muito texto, gente. E se eu for ficar esperando você abrir, a gente não vai terminar dentro do horário. 1 Tessalonicenses 4, no versículo 16 diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, 1 Tessalonicenses 4, 16, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar, diga, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Diga glória a Deus. O som de trombeta que anunciava o ajuntamento do povo de Israel no Antigo Testamento aponta para o ajuntamento dos eleitos de Deus com Cristo. E esse ajuntamento, Paulo diz que acontecerá nos ares. Ao som da trombeta o Senhor descerá. E a mesma trombeta que comunicará um sinal a Jesus para o seu retorno, porque Yeshua disse que só o Pai sabe esse dia, e por isso Paulo fala, quando a trombeta de Deus ressoar, então será o comunicado do Pai ao Filho, chegou o momento. Yeshua, atendendo a essa trombeta, descerá dos céus, e a mesma trombeta que fará com que o Senhor Yeshua desça dos céus, também será um comunicado à igreja na terra, para que ela se reúna com o Senhor nos ares. Eu quero ler um comentário de um cristão do 4º século, Crisóstomos, o nome dele. A respeito desse evento ele diz: se ele está para descer, por que razão seremos arrebatados? Seremos levados aos ares, né? Por isso que Paulo não diz aos céus, ele diz aos ares, porque dos céus, ao som de trombeta, o Senhor descerá. E ele comenta: por uma questão de honra, pois quando um rei de carro em uma cidade, os que estão, chega de carro em uma cidade, os que estão querendo honrá-lo, saem ao seu encontro, mas os condenados aguardam internamente o juízo, e com a vinda de um pai afetuoso, seus filhos de fato e aqueles que são dignos de serem seus filhos, são levados em uma carruagem para que possam vê-lo e beijá-lo, mas os criados que o ofenderam permanecerão dentro de casa. Somos carregados na carruagem do nosso Pai,
pois ele o recebeu nas nuvens e seremos arrebatados nas nuvens. Você vê quão grande é a honra, e quando ele desce, saímos para encontrá-lo, o que é mais abençoado do que tudo, e assim estaremos com ele. Ou seja, nós iremos recepcioná-lo. E por isso, no livro de Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15, o 7º anjo fez de novo soar a sua trombeta. Mais uma vez a trombeta aparecendo. Veja o quanto a trombeta está presente, meus irmãos. Nós lemos Levítico 23 e dizemos, isso aqui é do passado. Mas a trombeta esteve presente no aviso de Jesus sobre o seu retorno. A trombeta esteve presente no sermão de Paulo sobre a volta de Jesus. E a trombeta está presente em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, onde diz: o 7º anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo tornou-se de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Diga glória a Deus. Por isso, irmãos, quando um israelita toca o shofar, há alguns toques que ele faz que comunicam algumas coisas. O primeiro toque comunica o ajuntamento. O segundo toque comunica a vinda do rei. Veja Salmos, vai lá para Salmos. No capítulo 98. Salmos 98. Salmos 98. Salmos 98. Repita comigo, diga: Jesus veio como profeta, ressuscitou para ser sumo sacerdote e voltará como Rei dos Reis. Amém, meus irmãos? Os 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Ele está nesse exato momento como sumo sacerdote, intercedendo por mim e intercedendo por você. O inferno inteiro trabalhando para tentar devorar a sua fé, só não conseguiu porque Yeshua está intercedendo por você. Mas ele retornará não como sacerdote, porque Hebreus diz que ele não voltará mais para remir o pecado. Ele voltará como rei, para exercer juízo aos que não se prepararam e para galardoar aqueles que estão aguardando o seu retorno. Por isso a trombeta também anuncia isso. Anuncia que o rei está chegando. Olha o que diz Salmos 98, no versículo 6. Com trombetas e ao som da trompa, exultai na presença do Senhor, que é rei. Ruja o mar e tudo o que ele contém, o mundo e todos os seus habitantes. Com palmas se manifestem os rios, e o cantar dos montes ressoa em uníssono, para aclamar o Eterno, que vem julgar toda a terra. Sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. Veja que esse salmo está recepcionando o rei, e ao som da trombeta é anunciado o rei. O mar faz a sua participação rugindo. Os rios tocam palmas. Os montes cantam em uníssono. E toda a terra anunciando que o rei vem. Diga glória a Deus. Mas começa com a trombeta. Olha o que diz Salmos 47.
Salmos 47. O Salmo da coroação do rei. 47. Diz assim: povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com vozes de alegria, pois o Senhor, o Altíssimo, inspira reverência, é o grande rei sobre a terra. Ele submeteu os povos ao seu poder e as nações colocou sob nossos pés. Ele escolhe para nós a nossa herança, para o orgulho de Jacó, seu bem-amado. Deus subiu entre os brados de adoração ao som da trompa, Ele, o Senhor. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai, porque Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono. Os príncipes dos povos reunirão-se como povo do Deus de Abraão, pois a Deus pertencem os soberanos da terra. Ele é soberanamente maravilhoso. Diga glória a Deus. Então, ao som é declarado da trombeta que o rei vem e o cântico de coroação será realizado. E por isso Apocalipse disse, volta a repetir, cito de novo Apocalipse 11. O sétimo anjo fez soar a sua trombeta e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo tornou-se do nosso Senhor. Ou seja, esse evento em que o rei vem para ser coroado na terra, para assumir o seu trono de Davi, quando ele vem ao som de trombeta. Portanto, a trombeta, irmãos, ela nos serve de alerta para o que irá acontecer. E o alerta que a trombeta nos anuncia é: o Senhor vem. Por isso, eu quero que você leia comigo Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3. Apocalipse 3, no versículo 2, vamos ler o primeiro, versículo 1 e 2, diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as suas obras, e que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Agora repita comigo: se alerta e fortalece o que ainda resta e estava, diga, prestes a morrer. Ele diz para alertar o que está morto? Porque você pode chegar diante de um cadáver e tocar o chofar bem no ouvido dele, vai adiantar? Já está morto. Ele diz: se alerta e desperta o que está prestes a morrer. Presta atenção, você está aí ou não? Olha só, sabemos que essa morte, sobretudo no texto de Apocalipse, é sobre a morte espiritual, porque ele fala que essa igreja tinha fama de estar viva, mas estava morta. Mas, irmãos, eu não vou nem só interpretar no aspecto espiritual da coisa, da morte espiritual, mas todos nós estamos prestes ao quê?
fisicamente falando, literalmente falando, estamos prestes a quê? A morrer, todos nós. O ditado já diz, para morrer basta estar vivo. Então, literalmente falando, não precisa nem ir no espiritual, todos nós estamos prestes a morrer. E você vai querer esperar ouvir a trombeta quando já estiver morto? Porque, presta atenção, se você não se preparar para a volta de Jesus antes de morrer, e caso você vier a falecer sem estar preparado para esse dia, você vai despertar só para o juízo. Mas se você vier a morrer, mas antes disso, tiver se preparado para o retorno do Senhor Yeshua, quando a trombeta soar, você vai ressuscitar para se encontrar com o Senhor. Não para o julgamento. Em todo sentido, nós temos que ouvir a trombeta, nós temos que nos despertar para o que a trombeta anuncia. Quando? Agora. Mas no que diz respeito ao aspecto espiritual da morte espiritual, quando o texto diz, alerta aquele que está prestes a morrer, diga prestes a morrer, nos mostra, irmãos, que não existe morte súbita no que diz respeito ao nosso espírito. Morte súbita, morte repentina. Ninguém morre espiritualmente de repente. Ninguém morre espiritualmente do nada. E espiritualmente falando, nós podemos chegar a morrer, como diz o texto aqui de Apocalipse. Haviam pessoas lá na igreja de Sardes que ainda não morreram espiritualmente, mas estavam quase. Ou seja, o processo que os levariam à morte espiritual já havia começado. E ele diz, desperta antes, porque o dia em que suas consciências adormecerem, o dia em que as suas consciências se cauterizarem, o dia em que o seu coração se petrificar, não ouvirá mais a trombeta, não se alertará mais. E quantos irmãos que estão nessa condição? Quantos que um dia estiveram despertos, mas hoje já estão mortos? A consciência se cauterizou, o coração se petrificou, e ainda que ouçam a trombeta, não atenderão ao seu alerta. Estão mortos. Amém, glória a Deus. Forte. Essa palavra é uma trombeta. E irmãos, Ezequiel vai dizer isso. Obrigado por ter lembrado, Sr. Cícero. Que a sua boca tem que ser uma trombeta para o que está prestes a morrer. Diga comigo, a minha boca tem que ser uma trombeta aos que estão prestes a morrer. Ezequiel 33 diz que se o atalaia, que é aquele que estava posto numa posição de vigia, visse o inimigo se aproximando do povo, ele deveria soar a trombeta, para que desse tempo do povo se preparar. De uma maneira simbólica, nós estamos vendo que Jesus está voltando, e precisamos o que, irmãos? Abrir a nossa boca e tocar a trombeta, alertar os que estão prestes a morrer, porque, irmãos, quando Yeshua retornar, ele retornará para galardoar os que estão preparados, mas para julgar os que não se prepararam e não estão prontos. Sabe quem será o seu inimigo, caso você não esteja pronto? O próprio Senhor Jesus. Ele virá, ele se apresentará como no dia de batalha. Diz o profeta Isaías. O Senhor se apresentará como se apresenta no dia de batalha. Ele virá para batalhar. E batalhará contra as nações que o rejeitaram. Regerá com cetro de ferro. Portanto, se alerta e fortalece o que estava prestes a morrer. Romanos 8 diz, eu vou só comentar o texto. Romanos 8,13 diz, olha só, presta atenção. Porque se viverdes segundo a carne, diga, caminhais para a morte.
olha só, isso está em Romanos capítulo 8, versículo 13. Que se eu vivo segundo a carne, eu estou caminhando para a morte. Quer dizer, eu não, digamos que, dei lugar à minha carne, à minha inclinação para o mal. A minha carnalidade me induziu a cometer a maledicência. E eu cometi a maledicência, fofoquei. Eu não vou morrer, espiritualmente falando, naquele momento. Mas eu dei um passo em direção aonde? À morte. E é justamente pelo fato da pessoa não morrer instantaneamente que ela continua pecando e vivendo na carne, caminhando para a morte. Quando o Senhor disse: no dia em que comerdes deste fruto, morrereis. A serpente falou: não, pode comer. Eva dá a primeira mordida e ela morreu. Aí Adão viu, então de boa, daí também. Ou seja, ali se iniciou os passos em direção à morte. E pelo fato de não terem morrido instantaneamente, imagine se Eva já morresse na hora. Será que Adão comeria? E é isso que acontece. Nós não morremos instantaneamente ao darmos lugar à carne. E por isso continuamos vivendo na carne. Só que o fato de não morrermos instantaneamente ao darmos lugar à carne, não é uma oportunidade para continuar na carne, é uma oportunidade para se alertar antes que morra. Se alerta e desperta o que está prestes a morrer. Imaginem só, irmãos, se agora, se nesse exato momento, eu colocasse a minha mão para ser picado por uma cobra mortífera, eu só morreria, nós morreríamos, né? Alguém aqui morreria, eu poderia morrer também, certamente, não por causa da picada da cobra, mas por causa do pecado. Quer dizer então, pastor, que o senhor está em pecado? Certamente eu tenho pecados, irmãos. Quem diz que não tem pecados é mentiroso. Porque o homem não foi criado para a morte, mas o salário do pecado, a recompensa do pecado, qual é? A morte. Portanto, uma pessoa morre, não é por causa do câncer, não é por causa de uma picada mortífera, não é por causa de uma doença, é por causa do pecado. Porque ainda que o homem viesse a sofrer algum dano no seu corpo, não era para ele morrer. A morte veio em decorrência do pecado. E por isso o Senhor Yeshua, ao retornar, nos dará um corpo semelhante ao dele, do qual jamais passará pela morte. O projeto se restaurará. O plano de Deus não mudou. Amém, meus irmãos? Por isso Paulo diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mateus 28, Jesus disse, eu só vou citar, Mateus 8, versículo 21, um dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: segue-me e deixe que os mortos sepultem seus mortos. Nossa, duro, né? Eu não posso sepultar meu pai. Quer dizer então que se um parente meu vier a falecer, eu não posso nem sequer ir ao seu enterro? Eu já vi pastor falar isso. Também já. Eu vou ler um comentário do Dr. David Stern, que é um estudioso das Escrituras. Ele tem um comentário escrito e publicado, que ele diz o seguinte: não suponha que esse discípulo estava viajando com Jesus enquanto o cadáver do seu pai estava esperando em casa. Porque parece isso, né? Meu pai morreu lá, eu tenho que sepultar ele. Jesus: não, deixa lá, já morreu. Não suponha isso. O pai ainda não estava morto. Se estivesse,
o filho já estaria em casa, como ficaram as irmãs de Lázaro quando ele morreu. O filho deseja, na verdade, ir para casa, viver em conforto com seu pai até que ele morra. Talvez ainda por anos, recolher sua herança e então, como lazer, ser discípulo. Ou seja, deixe-me ir para casa sepultar o meu pai. Provavelmente esse discípulo tinha um pai que deixaria uma herança, quem sabe, alta para ele. E ele disse: Senhor, se eu te seguir agora, eu ainda não posso receber essa herança. Meu pai está vivo. Eu vou perder. Eu estou te seguindo. Deixa eu ficar em casa e eu vou ficar lá até sepultar o meu pai. E aí eu vou receber minha herança, vou estar tranquilo, e aí eu te sigo. Jesus disse: deixem que os mortos sepultem os seus mortos. Ou seja, se você não quer me seguir, você já está o quê? Morto. Porque disse o Senhor Yeshua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se dirigiu a pessoas considerando-as como se já estivessem mortas. Por isso, o alerta de Apocalipse: desperta o que está prestes a morrer. Nós não podemos esperar, irmãos, tanto literalmente falando, que é realmente morrer, porque aí realmente já era, quanto espiritualmente falando, esperar morrer para se preparar para o retorno do Senhor Yeshua. Nós temos que nos preparar já. Por isso, a trombeta traz esse significado de despertar. Nós vamos ter um momento agora de oração, e nessa oração, meus irmãos, nós vamos clamar ao Senhor para que nós sejamos capacitados a sermos essas trombetas que anunciarão o retorno do Senhor Yeshua, mas também ouvirmos a trombeta que ressoará e estarmos prontos para a sua volta. Um pastor amigo meu estava caminhando na carne em direção à morte. Caiu, estava no mundo, estava na promiscuidade, nos vícios, e até que ele teve um sonho. E, irmãos, Deus é tremendo. Ele faz o que for preciso para que a pessoa desperte a sua consciência. Ele teve um sonho onde ele se viu no inferno. Ele sentiu como se estivesse no inferno, caído no chão, sendo atormentado. E ele viu alguém diante dele que no sonho ele entendeu ser Yeshua. E ele estava gritando, dizendo: eu preguei para tanta gente não vir para cá e eu estou aqui, me dá mais uma chance. O que é isso? É às vezes usar a boca para alertar o outro, enquanto eu mesmo estou caminhando para a morte. E tanto creio eu que o Senhor permitiu isso para despertá-lo, que ele despertou. Ele tinha uma carreira promissora no mundo secular, na música sertaneja, o que o levaria a certamente continuar na promiscuidade, nos vícios, né? Seria muito difícil ele conseguir lidar com todo o contexto nesse meio. E também ele tem um chamado para ser pastor. Ele cancelou as agendas, cancelou o CD que ele ia fazer, ficou sem ter salário para se manter, que ele estava se mantendo com isso, mas ele disse: eu não vou voltar para a vida que eu estava. E está hoje, realmente voltou como pastor, está fazendo a obra do Senhor lá em Guarulhos. O que é isso? Jesus o despertou antes que ele morresse, seja na sua consciência, no seu coração, ou literalmente falando. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar.